Bom, boa tarde, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para realizar, mais uma das atividades da SNCT Rural 2020, né, e hoje a gente vai estar encerrando o evento, né, depois de quase uma semana e um pouquinho, 6 dias, né, de atividades. E é com muito prazer, muita alegria, né, que a gente traz a professora Jaceni Reis dos Santos Mané, né, para falar para a gente um pouquinho. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Fundação Técnico-Educacional Souza Marques, mestrado em Ciências Morfológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Biologia Parasitária pela Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente, ela é pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz, coordenadora do Escritório Regional da Fiocruz no Piauí. Atua como docente e orientadora no programa de pós-graduação em Medicina Tropical, no curso de mestrado profissional em Vigilância e Controle de Vetores, e no curso de especialização de Entomologia Médica, no Instituto Oswaldo Cruz. Atua na área de zoologia, com ênfase na entomologia médica e patógenos associados aos vetores, abordando vigilância entomológica, morfológica, ultraestrutura, citoquímica, bioquímica e biologia molecular. E hoje ela vem conversar com a gente sobre um tema importantíssimo que está aí cada dia mais evidente na ciência, que são as mulheres na ciência. Né? Junto com a gente aqui está a pró-reitora adjunta de extensão, né, a professora Gabriela Riso, a professora Lúcia dos Anjos, pró-reitora adjunta de pesquisa e pós-graduação da Rural, né, a professora Karine, minha companheira aí nessas lives, né, e os nossos queridos intérpretes de Libras que vão estar com a gente também conversando. Professora Jassani, a tela é sua. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Andressa. Obrigada, professora Karine, professora Gabriela, professora Lúcia, aos intérpretes que vão estar aí nos ajudando e a todos que participaram desse convite. Eu fiquei muito honrada em receber o convite para participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia dessa instituição, que é muito querida. Eu estive por 10 anos como orientadora do curso de pós-graduação em Biologia Animal da Rural. Então, assim, é uma casa que eu me sinto muito à vontade, porque é um lugar que eu gosto demais, além de ser lindo, né? É um lugar onde eu me senti muito acolhida durante esses anos. Então, hoje, eu vou falar um pouco sobre as mulheres, né, na ciência. E eu tenho um amigo, um grande amigo meu, que é o Ivanir dos Santos, o Babalorixá. Quando ele começa uma live, ele diz assim: de onde eu falo? Então, eu queria dizer para vocês de onde eu falo, porque eu não sou historiadora. Então, eu vou falar sobre mim, né? Sobre a minha experiência. Então, eu sou Jaceni Malé, mulher, negra, filha de uma enfermeira e de um balconista, casada com Roberto, mãe de 4 filhos, Luísa, Isabel, Ana e Beto, avó de 3 netos, Gabriel, Maria e Clara, e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Então é desse lugar que eu falo. É de mãe, de esposa, de avó e de pesquisadora. Então é uma conversa que a gente vai ter sobre as mulheres, né? Não é uma palestra de uma historiadora, é de alguém que vive a ciência todo dia. E eu espero que vocês gostem. Eu posso compartilhar a tela, Andressa? Claro, eu vou pedir para as outras pessoas da mesa, né, desligarem suas câmeras, só o Matheus vai ficar, a professora Jaceni também, e aí a gente pode compartilhar. Então, vou compartilhar a tela aqui.
Vocês estão vendo? Todos veem a tela? Sim, sim, sim. Um pouquinho, gente. Eu preciso fechar minha câmera. Bom. Então, vou falar sobre as mulheres na ciência, né? Resistência, conquistas e desafios. Mas antes de falar sobre a mulher na ciência, vou falar um pouco sobre a mulher na sociedade. Esse desenho que vocês estão vendo aí na tela é a capa de um documento que fala sobre orçamento de gênero desse período de 2020 e 2021. Esse foi um desenho feito por um menino indiano, porque ele sempre ouvia que o pai dizia, apresentava a esposa dele como alguém que, ela fica em casa, ela não trabalha. E ele sempre via que a mãe estava ocupada, né? O dia inteiro. Ia dormir muito cansada. Então ele fez esse desenho mostrando várias atividades, né, que as mulheres fazem e que não são reconhecidas. E importante, como a importância dessas mulheres que estão ali escondidas, né, no seu trabalho doméstico e não são reconhecidas. Um pouco, então, desse papel da mulher na sociedade. E isso pode ser refletido quando a gente pensa o direito das mulheres para escolher os representantes só foi garantido em 1932. A mulher não tinha direito a voto. Então, no Brasil, essa condição ela só foi alcançada a partir de 1932. Então, a gente já vê como é que a mulher já tinha suas funções na sociedade bastante negligenciadas. E essa exclusão feminina, ela não só na sociedade, como também no processo de escolarização. As pessoas da sociedade até tinham alguma educação que era levada aos domicílios, mas, para a população em geral, a exclusão feminina era uma realidade, né? E o que se ouvia, né, na época? Mulher que sabe muito é mulher atrapalhada. Para ser mãe de família, saiba pouco ou saiba nada. Eram os versinhos que se ouvia no Brasil colônia. Outro, a mulher honrada deve ser sempre calada. Mulher que sabe latim não tem marido, nem bom fim. Então, não era bem vista uma mulher que estudasse, uma mulher que procurasse aprender. E, curiosamente, o que aconteceu? A mulher na escola, quando os primeiros passos que a mulher fez nessa tentativa, os primeiros passos foram dados por uma indígena. Curiosamente, porque o marido dela achava que era tão estranho quando os jesuítas abriram escolas no Brasil e davam aulas apenas para os meninos, eles achavam estranho, porque a escola só tinha meninos, quando na filosofia indígena o homem e a mulher eram iguais. Então, ele foi pedir ao jesuíta que a mulher dele aprendesse a ler e escrever. Então, pelos dados que a gente busca na história, Catarina Paraguaçu foi a primeira mulher a ser alfabetizada no Brasil. E essa inclusão só foi acontecer muito tempo depois. As mulheres foram inseridas na escola, mas de uma forma que elas só pudessem aprender
atividades como bordado, leitura. Então, o português era dado, a história também, mas disciplinas como matemática, cálculo, achavam que não eram para as mulheres aprenderem, porque eram coisas que elas não alcançariam, eram matérias muito difíceis. Então, vocês estão vendo aí uma figura de uma classe, né? As meninas estão aprendendo o bordado. E até mesmo quando foi discutido isso, né, no Senado e nos locais onde tinham um poder decisório, as pessoas não tinham a visão de que a menina precisava estudar, que a mulher precisava estudar. Então tem uma fala aí do Visconde de Cairu que dizia: sobre as contas, são bastantes para as meninas as 4 espécies, que não estão fora do seu alcance. Eles podem ser de constante uso na vida. O seu uso de razão é muito pouco desenvolvido para poderem entender e praticar operações ulteriores e mais difíceis de aritmética e geometria. Estou convencido de que é vão lutar contra a natureza. Ou seja, já se achava que a mulher não teria a menor condição de aprender essas disciplinas que seriam mais específicas para os homens, por serem mais dotados intelectualmente. E isso não era opinião apenas de pessoas leigas e de pessoas ligadas à educação. Então, por exemplo, Charles Darwin achava que as mulheres eram intelectualmente inferiores. Então, mesmo um cientista, né, importante, renomado, expunha, né, a opinião dele de que os homens eram superiores às mulheres. E outros biólogos também expressavam essa opinião. E imagine, então, já com toda essa dificuldade, como é que foi difícil para uma mulher chegar à universidade? Aqui no Brasil, era preciso que tivesse autorização do pai, se a mulher fosse solteira, e se ela fosse casada, que tivesse uma autorização do marido para que ela pudesse frequentar uma universidade. Mas as mulheres são pessoas que enfrentam, né, as dificuldades. Então, eu trouxe aqui o exemplo, olha, de Helena Lucrezia, que é uma italiana, estudava sozinha e recebeu o diploma da Universidade de Pádua, isso em 1678. Então, foi a primeira mulher a receber um diploma universitário. E aqui no Brasil, a primeira mulher que recebeu um diploma universitário foi Rita Lobato Velho Lopes, essa médica, né, que se formou em 1887. Então, são pioneiras, são pessoas desbravadoras, assim como outras, né? Eu trouxe essas duas para exemplificar. E dentre essas mulheres, uma brasileira tem um destaque muito importante. A bióloga Berta Lutz, filha de Adolf Lutz, ela foi estudar na Europa e ela se formou em biologia. E quando ela volta ao Brasil, ela vê a Europa nessa época estava já com uma visão um pouco mais adiantada sobre a presença da mulher na universidade e na própria sociedade, e ela então se engaja em vários movimentos de emancipação da mulher. E ela cria a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher em 1919. Essa liga, ela foi muito importante. Vocês lembram que eu comentei com vocês sobre a questão do voto. O voto, ele foi aceito no Brasil em 1932, mas Berta Lutz e a Liga de Emancipação Intelectual da Mulher participou ativamente através até de movimentos mais radicais, né, de manifestações sobre essa questão, e foram muito importantes
para esse fato do voto no Brasil. E também para a questão das mulheres universitárias, né? Essa fundação, ela criou também a União Universitária Feminina e que depois passou a se chamar Associação Brasileira de Mulheres Universitárias. E outras coisas foram importantes para que a mulher pudesse participar da questão de educação. Então, várias mulheres e homens também participaram através dessa reconstrução educacional chamada de educação nova no Brasil, né, a partir de 1932. E também contribuindo bastante com isso o estabelecimento das universidades como pesquisa científica. Isso foi um fator importante para aquelas pessoas que, na época, faziam a escola normal. A escola normal ela era considerada como um ponto final para a educação, né, de algumas mulheres. E, a partir dessa nova estrutura da educação, essa escola normal ela passa a dar direito a acesso ao ensino superior, né, quando ela, então, é comparada ao Colégio Pedro II. Então, começou aí as jovens mulheres, né, que estavam saindo da escola normal a fazerem a universidade, a tentarem, então, carreiras universitárias. Então, foi um grande passo para essa conquista da mulher na universidade. E várias mulheres participaram, né? E houve um grande número de participação de mulheres nas faculdades, e eu destaco aqui uma foto que foi cedida pela Casa de Oswaldo Cruz, que é a nossa unidade de pesquisa histórica da Fiocruz, onde aparecem, então, na foto, alunas da Faculdade Nacional de Filosofia, em 1953. Esse é um curso de ciências biológicas que, na época, era chamado de História Natural. E o que se vê aqui, Faculdade Nacional de Filosofia, UB, é porque a Universidade Federal do Rio de Janeiro ela era chamada Universidade do Brasil. E nessa foto eu quero destacar uma pessoa que está sentada ao lado dessa... ela é a segunda, né, da esquerda para a direita, que é a doutora Dirce Lacombe. Aqui tem a carinha de mais novinha, na frente de um senhor de terno mais escuro. Por que eu estou destacando Dirce Lacombe? Porque Dirce Lacombe faz parte de uma geração de pesquisadoras da Fiocruz. Aqui também uma foto cedida pela Casa de Oswaldo Cruz, de pesquisadoras do curso de aplicação. E essa pesquisadora, que ficou durante mais de quase 50 anos trabalhando, aqui é uma foto dela no laboratório, ela trabalhou durante muitos anos. Então, essa foto eu coloquei como uma homenagem também a todas as pioneiras que passaram pela Fundação Oswaldo Cruz e que, com muita honra, foi minha orientadora. Então, até de uma forma emocionante relembrar, desculpem a emoção, essa sou eu ali, ao lado, então, da doutora Dirce Lacombe, em 1979, no Congresso Internacional de Dança de Chagas. Ali também, chegar a isso, ali também tem só mulheres, observem, né? Mas chegar a um congresso internacional, uma mulher negra, batalhadora, também foi muito importante para a construção da minha personalidade como pesquisadora. Mas nós temos muitas histórias de sucesso, né? E eu quero mostrar para vocês algumas dessas histórias de sucesso. Então, por exemplo, nós temos a pesquisadora Matilda Brooks. Ela se formou em Harvard
e ela atuou em várias áreas, né, da biologia e da biologia celular. E ela é bastante lembrada, ela descobriu o antídoto de envenenamento por monóxido de carbono e cianeto. Mas já começa daí a discriminação quando ela cita numa carta à universidade que alguns médicos que estavam usando o tratamento que ela descobriu não se referiam a ela como autora desse tratamento. E eles, então, passaram a nomear, né, a autoria desse tratamento, mas se referiam como o tratamento que foi inventado por Brooks. Ou seja, não citavam o primeiro nome e a gente imagina que talvez seja por ser, talvez ter algum tipo de preconceito, né, com a mulher. E nós temos também, nós estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está falando, né, sobre a inteligência artificial, e eu trouxe também aqui para mostrar para vocês esta pesquisadora, que é considerada a mãe da computação, Ada Byron. Ela é considerada como a primeira pessoa que fez um algoritmo criado para ser usado em computador. Então, é considerada a primeira pessoa a ser uma programadora em toda a história. E praticamente a gente não sabe isso, a gente nunca não vê essas citações, né? Outra pioneira também foi Katherine Johnson, né? Que, além de ser mulher, ela teve que quebrar outro preconceito, que é o de ser negra. Então, mulher e negra na ciência. É muito abuso, né? Nós somos mesmo, nós mulheres, somos abusadas, somos despretensiosamente abusadas. E ela trabalhou na NASA durante muitos anos e participou, foi líder de equipes e foi, então, uma grande pioneira nessa questão. E inspirou até um filme, né, que foi feito com base na vida dela. E falando, então, como é que a mulher fica, às vezes, à sombra, né, de outras conquistas, existem vários depoimentos sobre a mulher, né, sobre a esposa de Einstein, Mileva Einstein. Vários relatos contam que houve uma participação intensa de Milena na construção da teoria da relatividade. Ela também era cientista, era física, mas eles se separaram, né, se divorciaram. Einstein se casou com outra mulher e parece que houve um acordo, né, para que ela, então, caso ele ganhasse o prêmio Nobel, que ela não iria aparecer. Mas tem vários relatos, vários documentos que provam que ela participou, sim, da teoria da relatividade. Então, é mais uma prova, mais um fato, né, que deixa a mulher à sombra, né, dos grandes feitos. Em compensação, nós temos mulheres que conseguiram chegar, digamos assim, ao topo da carreira, né? Marie Curie foi uma pesquisadora que fez um feito inédito. Ela ganhou 2 prêmios Nobel, um prêmio Nobel em física, em 1903, trabalhando com radioatividade, e outro prêmio Nobel em química, quando ela descobriu o polônio, que ela deu o nome de polônio porque ela era polonesa, e ela, então, fez essa homenagem ao país de origem dela. Mas também foi uma pesquisadora que passou por muitas dificuldades, até mesmo para ser aceita como professora universitária. Então, a gente vê aqui uma
o sucesso, né, através do recebimento do Prêmio Nobel, mas a vida dela também foi muito difícil, com muitas dificuldades até chegar nesse ponto. E agora nós temos, então, a dupla feminina que venceu esse ano o Prêmio Nobel de Química, né? E, assim, nos dá grande esperança, né, de ver o reconhecimento, então, dessas mulheres no mundo, né, no mundo atual, e dando esperança aí a todas essas mulheres cientistas que estão hoje e que estão por vir. Mas se a gente for observar, na categoria de física, química e medicina, de todos os prêmios que foram distribuídos até hoje, apenas 17 mulheres conseguiram esse feito, né? E se formos ver os homens, são 572 homens nessa área que receberam o prêmio. Então, isso levanta muitas questões, ainda hoje, sobre essa exclusão das mulheres, tanto na educação, né, quanto na carreira científica. E isso nos mostra muitos desafios. Existem desafios relacionados à disparidade salarial entre os gêneros. Existe a dificuldade de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, capacidade de responder às obrigações familiares, ter filhos e tirar licença familiar, ou a licença maternidade, ou a licença para cuidar, né, de algum parente. Então, esses desafios a gente ainda enfrenta hoje, né, e a gente vai ter que encarar de frente para poder entender. Uma grande conquista, a meu ver, foi quando a pós-graduação reconhece a licença maternidade para as mulheres que estão cursando a pós-graduação, né? Mantendo as suas bolsas, né, para que elas possam ter a tranquilidade de ter a sua licença. Mas tem uma questão também muito importante, que é a questão do assédio. Então, muitas mulheres sofrem assédio em todas as áreas, né? Mas na ciência também existe essa questão do assédio. Então, o assédio moral, o assédio sexual no laboratório, em trabalho de campo e até nas salas de universidade. Isso, às vezes, pode afastar as mulheres, né, da carreira científica. Eu conto um caso que aconteceu comigo. Eu faço trabalho de campo, a gente faz coleta de insetos transmissores de doenças em vários estados do Brasil. Eu estava uma vez numa cidade chamada Palmeirópolis, no Tocantins, e nós fazíamos um monitoramento, um levantamento de fauna, de triatomíneos, de barbeiros, naquela região. E estávamos numa pousada, uma cidade pequena, nós estávamos numa pousada, então nessa pousada estavam eu, mais 2 colegas de equipe, um aluno de mestrado e o motorista. E eu, naquela época, não tinha telefone celular, isso foi no final da década de 90. E eu atravessei a rua para ir a um orelhão para ligar para casa, para falar com a família. E todo dia eu fazia isso, né? Quando nós chegávamos do campo, e eu observava que sempre tinham algumas pessoas, muito comum no interior, a gente vê as pessoas na calçada, né, sentadas nas cadeiras. E tinham sempre 2 moças que ficavam me olhando, me olhando. Aí um dia elas, quando eu estava no orelhão, né, tem gente que está assistindo que não sabe nem o que é orelhão hoje, né? Os mais jovens. Então, estava no telefone público, né, que a gente chamava de orelhão, e então, elas vieram e perguntaram: o que vocês estão fazendo na cidade? Que a gente está vendo vocês todo dia chegam nessa picape, todo sujo de lama, e aí vão para a pousada, tem 3 mulheres e 2 homens.
Aí eu fui explicar para ela, toda empolgada, falando do nosso trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, como era importante a pesquisa, a vigilância entomológica. Aí, depois de eu falar uns 10 minutos sobre o trabalho, né, ela vira para mim e diz assim: mas o marido de vocês deixa isso? Vocês saírem, ficarem trabalhando, chegando 10 horas da noite, toda suja de lama, para ficar numa pousada? Então, assim, é o preconceito que a gente sofre, né? Por que a mulher não pode, né, fazer o trabalho de campo? Por que a mulher não pode estar lá, né, batalhando pelas suas atividades? Mas a gente tem muitas pessoas que batalham pela presença das mulheres na ciência, né? Tem um exemplo desta mulher que fundou um núcleo acadêmico de estudos sobre a mulher na PUC do Rio de Janeiro, então no final dos anos 80, no início, né, dos anos 80, ela, Fanny, acho que fala Tabak, ela criou esse núcleo então de estudos. E isso é muito importante, porque são pessoas que estão dedicadas a estudar por que as mulheres sofrem esse tipo de assédio, e até para ajudar as pessoas nesse sentido, dentre outros estudos, né, que eles fazem relacionados a essa questão de gênero. E outra coisa também muito importante são os projetos que estão sendo lançados hoje. Há um grande incentivo para que as mulheres estejam presentes nessas carreiras de ciência e tecnologia. Então, eu trouxe só 2 exemplos aqui, mas tem vários exemplos aí na literatura que falam, né? Então, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná tem esse projeto de extensão Meninas e Mulheres nas Ciências. Vocês veem que é bastante atual, né? Está falando aqui de coronavírus. E temos também, aqui ao lado vocês veem, eu coloquei a chamada de um prêmio para alunas de ensino médio e de graduação, que foi lançado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, o prêmio Carolina Bore, Ciência e Mulher, ele vai premiar, né, nessa categoria Meninas na Ciência, uma estudante de ensino médio e uma de graduação. E isso é um incentivo muito grande para quem está começando, principalmente as meninas, né, que estão no ensino médio. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de como é importante a gente incentivar essas meninas, né, essas moças. Uma das mentes promissoras nessa ciência da computação, né, Ana Carolina da Hora, que ela tem feito, além dela ser uma pessoa bem diferenciada nessa área de computação, é uma pessoa extremamente importante na divulgação do papel da mulher e da mulher negra nas ciências. E isso é muito importante, que cada mulher que esteja nessa condição divulgue suas trajetórias, divulgue como conseguiram parar esses paradigmas, né? E entrar na carreira científica. É importante, esses depoimentos são muito importantes. E na Fiocruz, né, na Fundação Oswaldo Cruz, onde eu trabalho, onde eu estou, como vocês viram naquele slide, desde 1979, né, comecei estagiando na iniciação científica, a Fundação Oswaldo Cruz, ela lançou um programa, que é o Programa de Mulheres e Meninas na Ciência. E tem várias atividades esse programa. E uma delas foi o lançamento de um edital, Mais Mulheres, né, Mais Meninas na Ciência, e que a Fiocruz Piauí, né, a unidade regional lá no Piauí, nós fomos agraciados com esse edital. E eu vou trazer, então, para vocês um pouco desse relato do que a gente
fez. E o tema era Mulheres e Meninas na Ciência, e dentro dessa temática também, que é da Agenda 2030, onde os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável falam, né, o ODS 4 fala em educação de qualidade, a ODS 5 fala em igualdade de gênero. Então, em consonância com esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nós montamos, então, esse projeto, e o título dele era Inseridas na Ciência, Nós Mudamos o Mundo. Mulheres e Meninas na Ciência Já. Cada imagem que vocês estão vendo, com o nome de uma menina ou de uma mulher, Dandara, Catarina, Isis, vocês vão ver ao longo dos slides que tem outras. Foi uma arte criada por um nosso aluno, o Darwin, e essa arte, ela representa o que cada uma poderia estar dizendo, o que qualquer menina ou qualquer mulher nesse Brasil todo poderia estar dizendo. Então, Dandara, mulher observadora que navega na galáxia das ciências e encontra no céu uma constelação de emoções independentes. São exemplos que nós colocamos para simbolizar as nossas meninas e mulheres. E nós fizemos várias atividades, então, nesse programa de meninas e mulheres na ciência, né? E trabalhamos com meninas de 6 a 14 anos do ensino fundamental, numa escola, e depois, numa amplitude maior, fizemos o dia M, seria o Dia da Mulher, fazendo atividades de uma roda de conversa, seria o alcance da igualdade de gênero de mulheres e meninas na ciência. Então, aqui, exemplificando, fizemos exposições, bem-vindas ao mundo da ciência, tinha um kit cientista que nós dávamos para cada menina, tinha uma árvore dos sonhos. A árvore dos sonhos era para as meninas colocarem o que elas gostariam de ser se elas fossem cientistas. Aqui embaixo a foto é da equipe, né, trabalhando, montando os kits. E aqui um dia mostrando, olha, de forma lúdica, com brincadeiras, mas sempre falando, explorando um pouco as questões do meio ambiente, da saúde humana, né, o conceito de One Health, né, de saúde humana e animal, conversando com essas meninas. Então, entre brincadeiras e conversas, tentamos passar um pouco para elas da nossa vivência, né, e de quanto era importante que elas se achassem com possibilidade de seguir adiante, com possibilidade de seguir, né, nas carreiras que elas quisessem. Nós também usávamos muito a frase, né, lugar de mulher é onde ela quiser. E aí aqui a continuidade, olha, mostrando então jogos, exposições. E fizemos uma roda de conversa também, onde nós chamamos pesquisadoras, né, mulheres, para que dessem o depoimento e que discutissem com as estudantes, né, sobre as suas trajetórias. Como eu falei antes, é importante a gente passar para os mais jovens, né, a nossa trajetória. E foi muito boa essa roda de conversa, porque além de elas falarem sobre a sua trajetória, as meninas também falaram, e falaram muito, e deram depoimentos muito bacanas sobre as histórias que elas vivenciaram. Aqui eu coloquei uma homenagem à nossa equipe, né, da Fiocruz Piauí, que fez esse trabalho maravilhoso e que a gente continua, e continuamos com vários projetos, né? Ciências faz todo dia, com as crianças também. Então, assim,
eu acho que tudo que a gente fizer, que puder incentivar e mostrar como é importante a carreira científica, nós que estamos nessa área, é a nossa função. E é isso. Lugar de mulher e menina é na ciência, gente. Obrigada. Vamos voltar às nossas câmeras, por favor. Muito obrigada. Linda palestra, Jaceni, parabéns. Nossa, fiquei emocionada. Obrigada. Bom, nós vamos começar, né, a fazer um bate-papo agora, né, interativo. A gente sabe que tem um pessoal no YouTube assistindo, né, e se puderem passar as perguntas. Karine, você tem alguém para te passar? Algum comentário? Vão passar para você? Pode ser. Você? Estão ouvindo? Sim. Pessoal, boa tarde. Jaceni, muito emocionada com a tua fala, né? Eu também começo me apresentando, então, como Karine, vinda do interior do Paraná, sem parentes importantes, quase igual a música do Belchior, né? E sou filha de pedreiro, filha de vendedor ambulante, né? Com muito orgulho, hoje professora do curso de Geografia. O quanto é bom a gente trazer essas falas para os nossos alunos, né? Mostrar para eles a nossa origem, né? Os nossos desafios, né? Que não foi fácil. Então, às vezes a gente vê nossos alunos, né? Com aquela ansiedade, né? Com os desafios da vida acadêmica, que são muitos, né? E muita ansiedade, muito nervosismo, né? Eu acho que a gente, como pesquisadora, hoje já numa universidade, a gente serve como inspiração para eles, né? E eu acho que esse nosso diálogo é muito importante. Falar sobre mulher, principalmente as mulheres que fazem trabalho de campo, eu achei ótimo a sua abordagem, porque eu também sou uma geógrafa do campo. E aí aquela frase, né, que até que você falou, né? O lugar de mulher é onde ela quiser. Infelizmente, nem sempre é assim. Porque a gente que é mulher e trabalha no campo, como que a gente faz para a gente ter segurança? Como que eu, Karine, vou com a minha orientanda sozinha para o meio da mata, num lugar que não tem nenhuma segurança, que eu não sei se eu vou estar segura e se eu vou conseguir trazer a minha orientanda, né, a salvo para a universidade novamente? Como que se faz ciência, né? Então, eu acho que assim, a gente tem um grande desafio pela frente, né, que é a gente poder, sim, ser mulher em qualquer lugar. Eu acho que isso é um desafio imenso, né? Para a gente poder ter essa liberdade que a gente ainda não tem. Então, quando a gente fica ouvindo falar, às vezes, né? Ah, mas feminismo é muito mimimi. Não, não é mimimi. Só a gente que é mulher, a gente sabe, né? O quão vulnerável a gente é. Então, por isso que, assim, é uma grande honra a gente estar hoje no final da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que a gente pôde, durante essa semana, né, ouvir tanta pesquisa de mulheres na ciência. Teve essa semana uma das atividades, né, a professora Viviane mostrando as mulheres na rádio, que elas têm um podcast, né, canais de divulgação científica, e elas são físicas, e elas colocam isso. Quantas mulheres estão dentro da física, dentro das áreas de ciências exatas? Né? O que está faltando para a gente ter mais mulheres nessas áreas? A gente precisa de estímulo, precisa de incentivo. Né? Então, a sua fala, ela brilhantou a nossa tarde, e também por uma coordenação, né, que é de duas mulheres aqui, que só conseguiram dar conta, né, desse evento por causa de outras mulheres que contribuíram nessa ajuda. A gente tem homens também que contribuíram, mas em sua maioria um evento formado por mulheres. Então, muito obrigada. Obrigada. Agora, assim, tem muitos elogios,
né? A gente está com muitos elogios à sua fala, todo mundo assim gostou muito. E eu vou selecionar algumas perguntas, enquanto isso eu vou passar a fala então para a Lúcia dos Anjos. Sem som. Muito obrigada, Karine. Eu quero dizer que eu também fiquei emocionada com a sua apresentação. A Rural em si, essa nossa Rural, porque existem outras rurais no Brasil, nós temos um exemplo muito importante também na pessoa da professora e doutora Joana do Berraina, que foi um expoente como mulher, e se hoje o Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso como agrônoma, se o Brasil hoje tem o sucesso em termos da produção agrícola de soja nesse país, ele foi muito devido às pesquisas em que ela foi a pioneira aqui na nossa universidade com microbiologia, fixação biológica de nitrogênio. Mas eu amei quando você disse, logo no início, de onde eu venho. Eu realmente gostei muito disso. Eu sempre acho que isso não é relevante, que quando eu estou numa apresentação, não me cabe falar esse de onde eu venho, mas como a Karine falou, eu acho que eu vou usar também. A minha mãe era do sertão de Siridó. Isso é uma região muito, muito, muito seca do Rio Grande do Norte. Meu pai era da Paraíba, também de uma outra área de sertão, e os dois retirantes vieram para o Rio de Janeiro, onde eu nasci. Então, Karine, a minha música não é exatamente a sua, mas essa é a minha primeira família, e depois eu ganhei uma família mineira, que foi extremamente importante na minha vida. Em todas essas famílias, mesmo com a simplicidade que eles tinham, sempre me mostraram de que não havia limite. Então, ouvir a sua frase final também foi muito emocionante. Eu volto mais à frente para falar no encerramento, mas eu queria deixar essas palavras e volto então para a Karine agora com as perguntas. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Lúcia. Então, vamos aí ao primeiro bloco de perguntas. A primeira pergunta gostaria de saber as dificuldades que enfrentaram no meio acadêmico por serem mulheres e como fizeram para não se deixarem levar por certas atitudes ou comentários que influenciassem. Bom, minha mãe eu acho que já foi uma desbravadora. A minha mãe nasceu no Maranhão e minha mãe nasceu em 1918 e ela foi estudar lá em São Luís para fazer um curso de auxiliar de enfermagem que naquela época não tinha, né, o curso universitário. Foram 2 anos que ela ficou, era quase como uma residência, ficava interna no hospital. E ela veio para o Rio de Janeiro a convite de um médico de lá, veio aos 25 anos de idade, então jovem, já foi uma desbravadora. Então, esse incentivo eu já recebia, né, de casa, de que a gente tem que batalhar pelo que quer. Ela passou maus bocados aqui no Rio de Janeiro, mulher, sozinha, negra. Você imagina como foi difícil, mas venceu, né? E eu passei por muitas questões de raça mesmo, na escola, até na universidade, né? Na faculdade, quando processos discriminatórios, né, que a gente sofre. E eu me lembrei, quando ele fez essa pergunta, né, das dificuldades, ele ou ela, que eu não sei, sobre como foi a dificuldade. Eu me lembro uma vez,
quando eu era ainda estagiária, que eu cheguei no andar, né, no corredor do laboratório, e o chefe do departamento na época, ele estava fora, né, do departamento, e ele então não me conhecia. E ele perguntou, depois que eu passei, eu ouvi ele perguntando: ué, mudou a servente? Aí o técnico disse assim: não, ela é estagiária da doutora Dirce. Então, assim, coisas, né, que a gente vai ouvindo, né, na vida. Ou seja, porque eu, uma mulher negra, uma jovem negra, está fazendo aqui nesse andar, né? Não teria nada demais se eu fosse a servente, com muito orgulho, estaria lá também trabalhando com o mesmo orgulho que eu teria de estar lá fazendo. Mas só assim, um comentário para ver como às vezes as pessoas não nos veem. Eu li também uma entrevista ontem, né, quando eu estava reavaliando os slides que eu ia passar, de uma mulher, não era negra, de uma mulher numa reportagem falando sobre uma reunião que ela teve na universidade, e o marido dela era pós-doc, e ela era professora da universidade, nova, né? Estava chegando na universidade. E aí a pessoa pediu para que todos se apresentassem. Aí todos se apresentaram, inclusive o marido dela, que era pós-doc, e quando chegou na vez dela, o professor, né, pulou e começou a falar, né, não deixou ela falar. Aí ela pensou, né, isso ela dizendo na entrevista: eu fico quieta ou eu falo, né? Aí ela falou: eu queria falar, né, eu sou professora e tal. Então assim, às vezes a gente tem dificuldades, não é só por questão de racial, né? Nem gosto desse termo raça, porque na verdade não existe a raça humana, né? Mas questão de cor de pele, né? Mas a questão de gênero, né? Às vezes a gente, até quando você vai disputar um cargo, né, de chefia, muita gente te olha com uma cara meio assim: será que ela vai dar conta? Será que consegue? Né? Então a gente enfrenta sim muita dificuldade, não só no acesso à universidade, né, como dentro da universidade, como depois, né, na pós-graduação. Para mim foi complicado, mas deu para ir. né? Brilhando. Deu para ir. A gente tem, tem duas perguntas que, na verdade, elas já estão na linha do que você está falando, mas é bom que daí você comenta um pouquinho mais. Tá? A gente tem uma pergunta da Yolanda. Ela é lá de... é até uma ouvinte que não é da Rural, ela é lá de Guarujá, São Paulo. E ela fala assim: essa palestra, ela é professora, mora e trabalha na cidade de Guarujá, e ela comenta assim: essa palestra nos direciona para novas ideias, ideais, sonhos, por que não? Né? E o outro comentário é da Nayara Tavares, né? Que ela fala: quais foram os principais desafios enfrentados para você, Jacenir, enquanto mulher negra, para chegar onde está hoje? Né? Então, já você pode continuar comentando, né, um pouquinho para a gente. Respondendo a Yolanda sobre sonhos, eu acho que aí o sonho é que cada uma de nós possa passar para... Yolanda disse que é professora, né? Então, que a gente possa passar para os nossos alunos como é importante você acreditar que pode chegar lá. E não se sentir desvalorizada por ser mulher, por ser negra, ou branca, índia, amarela, magra, gorda, baixa, não importa, né? Importante você ter a sua condição de chegar onde você quiser, independente do estereótipo que você esteja apresentando, né? E eu não sei, independente da matéria que você está lecionando, independente da carreira que você está incentivando, eu acho que
Não que a gente não tenha que incentivar os meninos, não estão, que aí a gente estaria sendo também excludente, né? De jeito nenhum. Até porque eu tenho um filho e um neto, né? Não posso. Então, mas que a gente incentive muito as meninas, né? Porque elas relatam isso para gente. Você vê quando a gente pensa em dar um brinquedo para uma menina, a gente já pensa, vamos dar uma boneca. Por quê? Aquela questão da boneca, a gente dá panelinha, né? A gente dá coisas que nos remetem sempre àquela condição de que a mulher vai estar, né, no lar, vai estar fazendo. Não que isso seja ruim. Gente, eu antes de vir para cá, eu lavei a louça de casa. Não tem o menor problema, né? A gente é mulher, a gente vai à feira, a gente faz pesquisa de campo, mas o importante é mostrar para essas meninas que a gente pode ser o que a gente quiser. Se eu resolver que eu quero ficar só na minha casa, eu não quero seguir uma carreira universitária, eu quero ser dona de casa. Tudo bem. Isso não é um defeito, né? Isso é uma escolha. Então, importante é a gente saber que pode escolher, saber que não é a condição externa que vai impor o que eu vou ser, independente do que eu quiser ser. Ótimo, Jacenir. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre maternidade, né, ser mãe e ser cientista, que eu acho que é algo muito importante para ser comentado, né, agora nesse momento, né, que a gente vê as mães aí sobrecarregadas, com os filhos tendo que ser, muitas sendo professoras, né, não é da sua profissão, né, que tem às vezes outra profissão, mas tem que estar sendo professora do filho também, tem que cuidar dos afazeres da casa, né? Então, se você puder comentar um pouco sobre as mães na ciência e também aquelas que não querem ser mães, porque a gente não é obrigada, né? A gente só faz aquilo que a gente tem vontade, né? Sim, é muito interessante, porque às vezes as pessoas dizem assim, 4 filhos? Eu digo, são 4 filhos, mas não é fácil não, gente. A gente pensar assim, 4 filhos, não é fácil. É difícil, a gente tem que se dividir, né, nessa tarefa, mesmo tendo um companheiro, né, como eu tenho, né, meu marido é uma pessoa, é um companheiro de vida, então, assim, sempre tudo foi muito dividido, né? E tive o apoio, né, claro, também da família, né? Minha sogra, que foi uma pessoa importante na criação dos meus filhos. Mas era, assim, muito difícil. A primeira vez que eu fui a um congresso, depois de casada, com filhos, eu, lá no congresso, ligando, né, para falar, né, com as minhas filhas, aí a minha filha mais velha pegou o telefone e disse, mamãe, eu vou mandar a vovó trancar a porta. Eu não vou deixar você voltar, porque você foi embora. Então, assim, é difícil, né? Aí ela chorando de um lado, eu chorando do outro, né? Claro. Então, assim, é muito difícil, porque a gente abandona um pouco entre aspas, né? A família, de uma certa forma. Porque eu passo uma semana no campo, a família continua lá, né? Então, se a gente não tem um suporte, né, também fica complicado. Então, não é algo assim que a gente tire de letra. Não, tire de letra. Não, é complicado. Mas é uma coisa que quando a gente tem esse companheirismo, quando a gente tem muito amor envolvido, a gente consegue superar, né? E como você perguntou, Karine, e as pessoas que não querem filhos? Eu conheço várias pessoas que dizem que não querem filhos. E eu acho que é uma opção, ninguém é obrigado, né? Como você falou, a ter filhos, é uma questão de opção. E se você quer ter filhos, seja 1, 2, 5, nós temos uma pesquisadora na Fiocruz,
a doutora Nazária Meirelles, ela teve 11 filhos, entre filhos naturais e filhos adotados. E para a gente, ela é um ícone, né? Ela faleceu, né? No ano passado ou retrasado. Mas ela é um exemplo para a gente, né? De mãe e de pesquisadora. Então, dá para conciliar, dá para a gente conciliar. É só saber o fiel da balança, né? Não dá para a gente abandonar a nossa carreira e não dá para a gente também abandonar, né? Os filhos, né? E a família. Jaceni, você tem muitos fãs, tá? Vou deixar, se você não sabia, então agora você vai ficar sabendo, depois você vai ler lá os comentários no YouTube. Entre elas, a gente tem a Ângela, que ela falou tanto de você, e ela ficou tão feliz, assim, quando ela conseguiu falar com você e você aceitou o convite, e ela te deixa uma pergunta também. Ela escreve assim: doutora Jaceni, gostaria de saber, até hoje, em 2020, percebe discriminação de gênero? E agora, com o trabalho remoto, em relação à nossa produtividade, você vê esse preconceito? Olha, eu acho que o preconceito, a Ângela pergunta em relação ao trabalho ou no geral? A gênero, no geral, a gênero mesmo, né? No geral, infelizmente, ainda hoje. Por exemplo, eu gosto de contar os causos, né? Estou contando meus causos, assim. Se você vê uma pessoa negra, né, numa loja e observa, né, que às vezes o segurança já te olha de forma assim mais estranha. Eu já fui seguida em loja, tá? Em loja de departamento por um segurança. Aí por que eu fui seguida? Eu estava mal vestida? Ele, não, eu não estava mal vestida, né? Uma loja na Zona Sul. Então, assim, por quê? Porque ele foi criado assim, né? A gente, às vezes, passa para as pessoas, né, os pais, que dizem, não, mas eu não tenho preconceito. Mas passam ideias preconceituosas, né? Não só de raça, como de gênero, né? Eu vou dar um depoimento também próprio, né? A gente sempre brinca assim, né? Os mais velhos, né? Eu falo meu marido e meu marido fala minha mulher, né? E o meu filho brinca assim, poxa, mas como assim? Você comprou? E aí a gente pensa, mas é engraçado, né? Mas é uma coisa falada tão inocentemente que a gente não para pensar, né? E assim, outras coisas. Poxa, ele é tão bacana, né? Pretinho, mas é tão bacana. Então, coisas assim que a gente fica ouvindo, né? Então, mesmo aquelas pessoas que acham que não tem preconceito, falam coisas e agem, mesmo que inocentemente, perpetuando, né, o preconceito, tanto de gênero quanto de cor de pele. Então, acho que é importante a gente se ligar nisso, né? Principalmente a gente que é mais velho, porque acho que os jovens são mais ligados nisso, né? E eu fico muito ligada, às vezes, nisso, porque, graças a Deus, meus filhos me trazem, às vezes, um pouco dessa realidade. Então, a Ângela perguntou isso, se continua, e tem uma outra pergunta que eu esqueci, Karine. Tá, deixa eu repetir aqui. E agora, com o trabalho remoto, com relação à nossa produtividade, se você acha que tem discriminação? Eu não percebi isso. Pode ser que tenha. Eu não percebi isso. Eu imagino que a Ângela esteja... Foi a Ângela também, né, que perguntou isso. Eu imagino que ela deva estar pensando assim, porque a gente tem uma condição também de ter a tarefa doméstica, né, para fazer,
e ter que dar conta, né? E nessa pandemia, as pessoas às vezes estão um pouco enlouquecidas com muitas coisas, são muitas reuniões, muitas lives e muitas coisas para a gente participar, né? Mas, assim, no meu caso em particular, isso fica um pouco diluído porque a gente tem aqui, né, na minha casa, uma questão bem dividida de tarefas e um ajuda o outro, né? Mas eu não sei para aquelas pessoas, né? Certamente deve estar pesado, principalmente para quem é mãe, né, de filhos pequenos. Eu vejo minhas filhas, as minhas 2 filhas mais velhas têm filhos pequenos, então assim elas estão sobrecarregadas nessa pandemia por conta disso, né? Não só das tarefas das crianças na escola, como elas têm que dar conta do trabalho delas, né? E como tem que dar conta do serviço também, né, doméstico, e até porque as pessoas que trabalham com a gente também não quer que se exponha, né, nessa pandemia a andar, né, de ônibus e tal. Então, essas vindas, né, das pessoas para nos auxiliarem ou foram cortadas ou foram diminuídas. Então, sobrecarrega mais ainda. Então, eu acho que muita gente certamente está sobrecarregada. Para fechar, eu vou te fazer uma pergunta que eu quero que você me conta, assim, qual foi o seu maior orgulho enquanto mulher na ciência? O que você fez na ciência que te deu o maior orgulho, assim? Olha, eu vou dizer para você o que é meu maior orgulho ainda hoje, né? Porque ele, na verdade, não é um fato. É trabalhar com a população. Então, quando eu comecei a fazer o trabalho de campo, que a gente vai trabalhar com barbeiro, você tem que ir à casa das pessoas, você entra na casa das pessoas. Então, esse trabalho, eu comecei a trabalhar com educação para a população. Então, esse contato com as pessoas, eu poder mostrar a eles a importância deles estar vendo aquele inseto, que aquele inseto transmite doença, né? E aí a gente faz palestras, e a gente faz roda de conversa nas escolas, em qualquer lugar, nos assentamentos, nas igrejas, onde tiver gente que queira nos ouvir falar sobre o nosso trabalho, sobre ciência, a gente faz. Então, eu já andei por esse país aí em muitos lugares, muito interior, né? E é isso que me emociona. É saber que meu trabalho, esse que eu estou fazendo, ele não vai ser publicado na Nature, né? Claro que eu queria ter um trabalho na Nature, mas o que vai me dar a alegria e a satisfação de cumprir um dever como cidadã, como uma mulher que está numa instituição de pesquisa de saúde pública, é isso, é eu estar ali junto com as pessoas, ensinando ou trocando, né, saberes, porque a gente aprende também demais com eles. É chegar numa hora de coleta, né? Vou contar um caos. Conte. Como, por exemplo, nós estávamos fazendo uma captura, uma coleta de insetos, né? Numa cidade, eu não me lembro qual era a cidade agora. Enfim, a gente faz uma captura noturna, que a gente coloca armadilha, fica até 10 horas da noite, e no meio do mato, né? No meio do mato, coloca armadilha, e aí nós, de repente, vimos vir uma luzinha, né? Uma lanterninha, e chegou um senhor para a gente e falou assim para a gente: o que vocês estão fazendo aqui no meio do mato? Com esse negócio, é para quê? Aí fomos contar para ele que nós éramos da Fiocruz, que estávamos ali fazendo coleta de barbeiro, né? Inseto. Aí ele falou assim: vou contar minha história também para vocês. Aí veio contar a história dele, né? O apelido dele era Zé do Fogo. Zé do Fogo porque
Ele era muito novo, ele trabalhava com tangendo gado, né, como chama, e ele estava numa dessas, eu não sei qual é o nome que dá, nesse grupo, né, tangendo gado, por aí, e aí começou a chover, e aí eles queriam fazer uma fogueira num lugar mais coberto, e ninguém tinha fósforo. Aí ele, como foi a mãe dele que arrumou a mochila dele, ele falou, deve ter na minha mochila, minha mãe arrumou. Aí ele tinha uma caixa de fósforo. Aí o apelido dele ficou Zé do Fogo. Bom, aí a gente ficou naquela conversa mole, né, de interior, que a gente gosta e tal. Aí Zé do Fogo foi embora. E ele, mas vocês vão ficar aqui com fome, sem comida? Não, não tem problema não. Aí foi embora. Deu uns 15 minutos, volta o Zé do Fogo, com um potinho cheio de arroz. Aí falou assim pra gente, ó, eu tô aqui fazendo a construção de um chiqueiro aqui nessa fazenda, mas a fazenda está vazia, não tem ninguém, então não tem nada, eu só tenho esse arroz aqui para comer. Mas eu vi que vocês estão aí com fome, então eu trouxe o arroz para vocês, né? Então esse, Karine, pode ser um fato relevante, né, na minha vida. É ver como as pessoas, como é importante a gente ser gente e a gente conviver com gente, né? Esse é o meu maior tesouro na ciência. Maravilhoso. Obrigada, Jacine. Você fala e você deixa a gente emocionada. Eu vou contar um caos, então. Não vou me alongar muito, mas vou contar um caos interessante. Minha mãe, ela não teve a oportunidade de estudar, né? Então, o maior sonho da vida dela, na época, ela tinha uns 20 anos, era casar com um caminhoneiro para ela poder viajar pelo mundo, conhecer, que ela sempre gostou ela não sabia, não entendia direito o que era geografia, né? Mas ela, na cabeça dela, a única forma dela conhecer seria ela casando com um caminhoneiro para ela poder viajar, né? Então eu vejo hoje a minha mãe, como ela se orgulha de ver a filha geógrafa e através da ciência conhecendo o mundo, né? Então quem me conhece sabe que eu sou bem mochileira, né? Tô muito triste agora nesse período de pandemia que eu não tô podendo viajar para lugar nenhum, né? Então, quanto a ciência, né, e a educação pública, né, ela tem esse papel importante na vida das pessoas, das mulheres, né, principalmente das mulheres carentes, que vêm de família carente, né? Então, quantas oportunidades que surgem na nossa vida. E nesse contato de pesquisa, ensino e extensão, quantas pessoas, né, essa humanização da ciência, quanto ela é importante, né? Quanta coisa a gente pode estar fazendo pela ciência, às vezes coisas simples, como você falou, né? Marcou aí a pessoa que te ofereceu um arroz no campo, né? E quanta coisa que, às vezes, é algo pequeno, mas aquele aluno que fala para a gente, que abre a câmera agora no período de pandemia, já emociona, porque os alunos estão querendo deixar tudo câmera fechada, né? Ou aquele aluno que, num dia qualquer, te manda uma mensagem e fala, professora, obrigada pela força que você me deu, né? Hoje eu tô bem, me formei, né? O quanto isso é importante para a gente. Verdade. Te agradecemos, foi maravilhoso, assim, tem muitos comentários lá no YouTube, depois você vai poder assistir. E agora, né, pessoal, a gente vai começar a fazer o encerramento dessa semana que parecia que não ia ter fim, que começou sábado, e a gente está desde sábado trabalhando, respondendo e-mail, tirando dúvidas, né? A semana aconteceu como a gente previa, alguns imprevistos acontecem, ainda mais quando a gente precisa da tecnologia. Essa semana até a Luz na Rural faltou, né? Mas no fim deu tudo certo, como a gente previa. Eu quero agradecer em nome da comissão organizadora, né, ao convite do Leles, né, do professor Roberto Leles, da professora Gabriela, por somar junto à Andressa nessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então aqui ficam minhas palavras finais de agradecimento e de esperança, em que nós, mulheres, podemos estar em qualquer lugar e continuarmos sendo o que a gente quiser. Obrigada. Obrigada. Bom, eu vou passar a palavra, né, para os nossos pró-reitores, né, para eles fazerem suas
suas considerações, né? Também depois para Jassani. Vou passar primeiro para Jassani. Quer fazer primeiro, Jassani? Você? Olha, eu só quero agradecer, gente, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito bom, porque é um momento, né, que a gente fala um pouco da nossa vida, né, das nossas dificuldades e relembra coisas. Então foi muito bom ter participado aqui com vocês. Bom, eu vou encerrar, né, a minha fala, né, falando que, assim como vocês contaram esses causos, várias coisas vieram à minha cabeça. Enfim, né? A gente tem várias histórias. Eu não vou contar, porque eu sou aquela pessoa que começa a contar os causos e não termina mais. Então, dessa vez, eu vou deixar só o caos da Karine. E, assim, vou agradecer, né? Como parte da comissão organizadora, todos que fizeram possível, né, esse evento. Ele contou com a colaboração de muitas pessoas, né? Não só na organização, mas a gente tem muito a agradecer a todos os proponentes, a todos os voluntários, né? Vários alunos voluntários que batalharam aí junto com a gente essa semana toda, né? Técnicos administrativos que também nos ajudaram muito, né? Então, assim, a gente tem muito, muito a agradecer, né? Essa semana, como a Karine falou, a gente, assim, ela acabou tendo um sucesso ainda maior do que a gente estava prevendo, né? A gente no início tinha muito medo, um evento totalmente online, mas assim, à medida do possível, tudo deu certo e a gente espera que o material que a gente conseguiu, né, reunir, né, em termos de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ele vai ficar aí, né, na internet, na rede, e assim, não só essa semana, mas daqui para frente, né, todos quem se interessar vai poder acessar, vai poder conhecer. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Então, vou passar agora a palavra para o professor Leles, depois de Gabriela, tá? E aí. Ok, obrigado, professora Andressa. Eu gostaria de expressar aqui, né, a minha gratidão a todos vocês aqui presentes, em especial a professora Jaceli. Eu não pude assistir o início da palestra, mas agora essa é a vantagem, né, do online, a gente pode assistir depois, com calma. Eu estava no encerramento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Campos, né, dos casos, lá na UEM, que nós participamos também, né, de lá junto com eles. Então, a gente faz uma amostra de extensão junto com eles e eu participei da mesa também de encerramento. Vi e ao ouvi-la, né, você nos remete a muita coisa do nosso passado, da nossa história, do que a gente vive, né? E eu vi isso pelas suas palavras, pela professora Lúcia, Helena, pela Aline. Você representa as mulheres que desempenham para a ciência, uma pena que todos reconheçam. Aí o destaque são vocês. Eu acho que a gente não podia encerrar melhor essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com a sua palestra e com essas reflexões aqui, né, para todos. Então, realmente, eu agradeço muito a sua presença, agradeço muito à professora Andressa, à professora Karine, pela organização do evento, a comissão organizadora, né, todos que contribuíram para que ela ocorresse, né, para que a gente pudesse ter tido esse sucesso que nós tivemos. Como a professora Andressa falou, apreensivo, bem, tipo, mas
a gente percebe, né, olhando os vídeos lá no canal da Proeste, né? Então, isso é muito importante, fica registrado. E quanta coisa a gente produz, né, e a gente não mostra. Então, realmente, essa Rural de Telas Abertas foi um marco para a universidade, eu tenho certeza, e agradeço muito a contribuição dos ministros, as pessoas que se colocam, o público que participou. Então, a gente está encerrando, né, uma semana de muito sucesso. E agradeço e devo, né, tudo à professora Andressa e à professora Karine, então, as duas mulheres, né, assim, pela bagagem que elas já trazem, pela coragem, pelos projetos que elas desenvolvem, né? Então, eu conclamo a todos que vejam os projetos que a professora Karine e a professora Andressa fazem, não só elas, lógico, mas, né, que elas representem as outras mulheres pela garra e pelo carinho, né, que elas fazem muito bem isso dentro da universidade. Então, um agradecimento, viu, Andressa e Karine, muito especial a vocês pela coragem, né, que vocês tiveram de pegar, né, essa semana, né, nova, diferente, e deram conta, e, enfim, é um agradecimento muito especial. Tá? E já convido a todos também para, em março, nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, que será realizado totalmente virtual também, né? Pelas Universidades Federais de Minas Gerais, UFMG e outras parceiras, e a gente vai divulgar em breve também, né, o site para envio de trabalhos, para participação também. Então é isso, agradeço e devolvo a palavra a você, Andressa. Muito obrigado. Professora Gabriela, por favor, suas considerações. Está sem som. Está com som? Bom, gente, então eu gostaria de agradecer mais uma vez as minhas parceiras e peço aqui, nesse momento, desculpa aos meus colegas homens que estão nessa mesa, para enaltecer a palestra de Jaceni Malé e esse tema tão importante para a gente como mulher, né? Falo que eu não sou uma pessoa de causos, eu não sei contar causos, tenho muitos, mas eu não sei contar. Mas uma coisa eu posso dizer a vocês, eu não sabia que eu era mulher. Minha mãe, ela nunca me ensinou que era ser mulher, casar, cozinhar, ter filho, tem nada. Ela falou, minha filha, você vai estudar, vai trabalhar, vai ser... E aí, o que aconteceu? Eu fui descobrindo que eu era mulher pelos olhos dos outros. E fui descobrindo o que se trata da natureza feminina pelos olhos dos outros. Porque eu acho que a minha mãe tinha uma aversão tão grande a esse conceito de natureza da mulher na sociedade que ela nunca me criou para isso. E é isso que eu gostaria de celebrar numa semana de ciência e tecnologia. Falar de ciência é também falar de natureza. Porque, na verdade, a ciência é a nossa ferramenta para superar as limitações, para transformar e trazer liberdade à humanidade. Desde o iluminismo é assim. E uma das coisas que a gente tem que lembrar é que essa natureza, ela não é só uma natureza geográfica, uma natureza de um ecossistema, mas ela também é uma natureza de ideias, onde algumas pessoas naturalizam ideias como se elas fossem verdade, e como se fossem absolutas. E, na verdade, falar da posição da mulher no quadro da ciência é também desvincular, mais uma vez, a condição humana e a sua liberdade e o seu mérito de existência dessas concepções daquilo que é natural ou que não é natural. E eu acho que isso é uma celebração muito importante para a gente nesse momento, que também não se desvincula da natureza, porque ela representa, no final das contas, a própria natureza do pensar, do refletir sobre a realidade que está dentro do ser humano, que é o exercício de sua racionalidade. E esse exercício está também nas mulheres, porque não deveria haver, de fato, diferença desse exercício na ideia de natureza que homens e mulheres têm sobre si.
Então, eu agradeço esse momento e essa celebração que aqui estou. Agradeço a Jaceni, mulher dos causos, né? E gostaria, né, de colocar que minhas colegas, Karine e Andressa, realmente fizeram dessa semana um momento maravilhoso para a Rural. De fato, a gente pôde ver o quanto a Rural constrói ciência através dessas telas que vão ficar na memória da gente para a história. Então, agradeço mais uma vez e me despeço dessa semana com pesar, porque apesar de vocês acharem que ela é eterna, eu adorei ver aqueles vídeos no YouTube, adorei acompanhar o Facebook, o Instagram, coisa que eu nem acompanho, entendeu? Então, eu gostei muito. Bom, eu desejo a todos uma boa noite e agradeço mais uma vez. Professora Lúcia, suas considerações? Obrigada, Andressa. Obrigada, Karine. Obrigada, Gabriela, Lelis. Eu não tive muita oportunidade de assistir e ver as atividades da semana. Essa foi uma semana de muitas aulas minhas, além de outras atividades. Mas mesmo que não fosse a questão de estar no encerramento, eu não poderia perder essa palestra de hoje. Eu acho que ela foi simplesmente emocionante. Jaceni, eu não tenho outra palavra que não essa. Eu gostaria de passar a semana ouvindo seus causos. Aliás, de ter uma roda de causos, com cada uma de nós tendo essa oportunidade, porque é uma experiência muito rica a sua. Então, me fez muito bem. Não poderia ter melhor maneira de terminar uma semana que foi bastante pesada que essa de assistir a sua apresentação. Eu gostaria também de falar alguma coisa sobre a semana em si. Eu vi a programação e eu queria dizer, Karine, Andressa, Gabriela, Lelis, vocês não vão mais poder fazer uma semana simplesmente presencial. Porque esse modelo, mesmo quando a gente puder voltar a se encontrar, se abraçar, tomar cerveja, a salompa, que ainda não sei muito bem o que é, Karine, essa maneira que vocês organizaram, ela é absolutamente fantástica para que realmente a Rural e outras instituições pelo Brasil afora alcancem a sociedade, a comunidade, que é o propósito maior da nossa semana. Essa é a ideia maior por trás da semana. E eu lembro do ano passado, a gente às vezes chega ao final meio frustrado, porque acha que não alcançou. Então, a fórmula que tanto assustava vocês é a fórmula perfeita. Na próxima, teremos presencial e telas abertas. Fantástico, vocês percorreram a Rural. Nós começamos indo para Marte, com uma ideia fantástica da seleção dessa palestra de abertura. Passamos por todos os laboratórios, setores da Rural, com visitas virtuais ao Jardim Botânico, Museu de Zoologia, só para falar em 2. A ideia de trazer os projetos da Casa da Inovação, que não podia ser mais sociedade, não podia ser mais gente do que esses projetos fantásticos que fazem parte do hall de atividade. E aí, como se isso tudo não fosse bastante, vocês encerram com essa palestra. Então, Jaceni, de volta. A Rural fez 110 anos na terça-feira. Você e a sua palestra foi o nosso presente tardio. Muito, muito obrigada. Devolvo a vocês. Bom, para encerrar, e definitivamente eu vou chamar o professor Berbara para falar, nosso magnífico reitor, né, para dar suas últimas palavras e encerrar esse evento. Esse é um daqueles eventos que eu acho que não vai se encerrar, entra para a história
da ciência, da divulgação científica, e entra para a história também como um sinal de que as instituições, ainda diante desse contexto que nós estamos vivendo, e talvez por isso mesmo, elas se mostram muito ativas, como que reagindo a essa cultura distópica que está aí, às vezes, a gente percebe sendo construída em nosso país. A essa cultura distópica, nós sempre construímos histórias, as histórias têm sempre um fundo de utopias, porque elas são expressão de sonhos, de aspirações. Portanto, eu concordo com todas as colegas que me antecederam, a professora Lúcia, a Andressa, Gabriela Riso, a professora Karine, e esse evento não poderia ter sido encerrado de outra forma. Eu fico imaginando, Jaceni, onde que você se realiza, junto aos insetos, junto à biologia molecular, ou junto a esse momento que você está tão relaxada, contando histórias para a gente sonhar juntos. Então, eu deixo aqui um agradecimento muito especial, Jaceni Malê, e a todos aqueles que participaram da organização desse evento, Andressa, professora Karine. Não é trivial e, portanto, merecem todo o nosso reconhecimento. E deixo uma saudação também aos mais de 300 participações que nós tivemos nessa semana em vídeos e outras atividades de nossa instituição. Deixando aqui um abraço à presidente Nízia da Fiocruz. Eu tive na abertura do evento, né, com a Nízia, não, com a Cristiane, e com o reitor João Salles da Bahia, e com a reitora Denise, que também foi uma abertura excepcional. Então, eu acho que essa semana foi realmente a expressão de um sucesso que mostra que nós estamos vivos. As instituições, não vai ser fácil derrubar elas, não. Nós somos resilientes e a gente cresce na diversidade. Então, eu deixo aqui um abraço a todas e todos que participam desse evento, em especial a Jaceni Malê. Agradeço aí a sua participação nesse evento. Obrigado, Jaceni. Um abraço para vocês. Bom, pessoal, então, Karine, abre aí. Eu termino com Viva as Mulheres na Ciência. Viva as mulheres. Viva! Isso aí. Obrigada a todos. E boa noite, bom final de semana. E é isso aí. A gente está aí. Obrigada, Jaceni. Obrigada a vocês.